Bom dia a todos e a todas. A palestra que encerra esta primeira manhã, ou essa quarta manhã, tá? Vai tratar do relatório da Comissão Internacional sobre os Futuros da Educação. A Rebeca é coordenadora de educação da Unesco no Brasil. A mediação é minha, como foi apresentado. Sou dirigente municipal de Canarana, no estado de Mato Grosso, uma cidade de 22 mil habitantes, presidente da região Centro-Oeste. Uma cidade pequena, grande. Nós estamos entre os 100 maiores produtores do Brasil. Então, a cidade pequena, grande, e tem muita gente pequena, grande nesse Brasil. E como muito bem dito pelo nosso coordenador aqui, é muito bom encontrar pessoas que nos devolvam, tá? Que nos entreguem para nós. E, enquanto educação, nós precisamos disso. E para formar futuros pacíficos, justos, sustentáveis e conseguir entregar pessoas a si mesmo e ao mundo, esse relatório segue aí contribuindo. Vou apresentar a Rebeca para vocês. Ela é coordenadora de educação da Unesco no Brasil desde setembro de 2012, integra a equipe da Unesco desde 2001 no escritório de Brasília. Antes de assumir a coordenação do setor, foi responsável por projetos de educação direcionados para as áreas de educação profissional, educação em saúde e educação preventiva em HIV e AIDS. Também implementou projetos de parceria com o Escritório Regional da Unesco para a Educação na África, em países de língua portuguesa, de 2007 a 2011. Antes de entrar para a Unesco, trabalhou na Universidade de Campinas e para o governo federal por 15 anos. É mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília, onde estudou comportamento, atitudes e práticas dos jovens brasileiros do sexo masculino com relação à prevalência do HIV. Também é especialista em saúde pública pela Universidade de Campinas, Unicamp. Fez curso de aperfeiçoamento em avaliação e planejamento educacional no Instituto Internacional de Planejamento Educacional IP-Unesco, em Paris. Seja muito bem-vinda ao nosso 9º Fórum. E com a senhora a palavra, Rebeca. Muito obrigada. Eu vou pedir licença, vou falar dali. Muito bom dia a todos e todas, e todes. Muito bom dia. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer ao Undime pelo convite. É uma alegria estar nesse fórum. Eu considero esse fórum um dos fóruns mais importantes da educação no Brasil, onde reúne mais de 1.000 secretários de educação para compartilhar as experiências, para ver as novidades de educação. Eu acho muito bacana esse fórum. Faço até uma sugestão para a organização de ter mais momentos assim, em grupos no fórum, se for possível, né? Para que as pessoas possam compartilhar mais suas experiências. Ontem, nas oficinas da Unesco, foi muito rica as experiências em gestão, em outras questões. Bom, eu vou apresentar para vocês o slide. Deixa eu pegar o negocinho aqui. Pronto. Vamos ver. Bom, eu vou apresentar para vocês a publicação Os Futuros da Educação, que foi feita pela Comissão Os Futuros da Educação. A publicação chama Reimaginar Nossos Futuros Juntos, um novo contrato social para a educação, a proposta de um novo contrato social. Então, eu vou apresentar um contexto do relatório, a questão das promessas não cumpridas e futuros incertos, o novo contrato social, reimaginar uma educação juntos e trazer as recomendações do relatório. Primeiramente, eu gostaria de começar com 3 questões que o relatório traz, tá? A primeira é o que devemos continuar fazendo. Alguém pode arriscar em uma palavra dizer o que devemos continuar fazendo em educação? Ninguém arrisca? O quê? Aprendizagem. A aprendizagem deve continuar.
O que devemos deixar de fazer? Alguém arrisca? Nunca desacreditar, mas do que a gente está fazendo concretamente na educação, o que devemos deixar de fazer, que não está bom, que não está legal? Bom, e a terceira pergunta é o que deve ser reinventado de uma maneira criativa. Então, gente, essas 3 perguntas são 3 perguntas que o relatório traz ao final dele. Eu estou trazendo aqui no começo, mas isso é ao final do relatório, porque esse relatório é um relatório que ele não finaliza. Ele, depois de tudo que foi repensado pelos especialistas, que eu vou mostrar para vocês, ele deixa essas 3 perguntas para vocês, para que vocês possam realmente refletir, e todos nós, né, não só vocês, todos nós, refletir o que devemos continuar fazendo, que está bom, né, que está funcionando, o que devemos deixar de fazer e o que deve ser reinventado de maneira criativa para a gente ter um futuro educacional melhor, com mais qualidade, com mais equidade, com mais inclusão. Tá? Então, essas 3 perguntas já vão refletindo aí, não precisa falar para a gente, mas assim, pensem nas suas redes o que seria isso. O contexto desse relatório, né, a gente tem essa iniciativa, os Futuros da Educação, da Unesco, né, que está catalisando um debate mundial sobre como repensar o conhecimento, a educação e a aprendizagem para moldar futuros justos e sustentáveis para a humanidade e para o planeta. Tá? Pensa a educação dessa forma bem ampla, né? Essa apresentação destaca os principais pontos do relatório publicado pela comissão, que é o relatório que chama Reimaginar Nossos Futuros Juntos, um novo contrato social para a educação, que pode ser baixado no site da Unesco, para download, para reprodução. Ele é recurso educacional aberto, tá? A Unesco sempre trabalha com recursos educacionais abertos. O contexto que esse relatório foi feito é que estamos em um momento decisivo. Podemos seguir uma trajetória insustentável ou mudar radicalmente nosso rumo. Vocês vejam as mudanças climáticas e várias questões hoje, né, as questões de guerra. Então, o mundo pode decidir por um mundo realmente um mundo mais sustentável ou não. Né? Então, é uma decisão de cada um de nós que vai contribuir para essa decisão mais global. Precisamos de um novo contrato social para a educação para corrigir as injustiças do passado e, ao mesmo tempo, transformar o futuro. O relatório, nesse contexto, ele foi elaborado. Tá? Bom, a Unesco, periodicamente, ela convoca comissões que trabalham, repensam a educação, pensam a educação de alguma forma. Né? Isso acontece desde que a Unesco foi criada, em 1945. Ela publicou vários relatórios. Este relatório, chama Aprender a Ser, foi publicado em 1972. Ele traz um conceito super importante, que, até hoje, a gente ainda não conseguiu implementar na sua plenitude, que é o conceito de educação ao longo da vida, o conceito de que as pessoas sempre estão aprendendo e devem continuar aprendendo, e a escola precisa fazer com que as pessoas aprendam a aprender, para poder continuar, né, sempre adquirindo novos conhecimentos e aprimorando e qualificando sua vida. Esse relatório é um primor muito bom, foi lançado em 72. Depois, nós temos o relatório Educação, um Tesouro a Descobrir, que foi publicado em 1996 por Jacques Delors, também foi feito por uma comissão convocada pela Unesco, e vocês conhecem muito bem, né? Os 4 pilares saiu dessa publicação: saber ser, saber fazer, saber aprender, né? Aprender a aprender e aprender a conviver. Né? Então, esses 4 pilares saíram desse segundo relatório, que foi publicado em 1996, e que ainda está, esses 2 relatórios ainda estão muito atuais. Não é? Os 4 pilares não é uma coisa super atual na educação ainda?
E aí, agora a Unesco, frente a esses novos desafios que eu estava falando no contexto, né, dessas questões de um mundo mais incerto, dessas questões novas que acontecem, né, pandemias, mudanças climáticas, entre outras coisas, e coisas também que já aconteciam antes, como as guerras, entre outras coisas, eles convocaram, então, uma comissão para formar esse novo relatório, né, para trazer, então, uma dimensão mais atual da educação, pensar o futuro, pensar os futuros, né? Não é um futuro único, pensar os futuros. Né? Ele propõe uma visão prospectiva da educação até 2050, promove uma agenda de diálogo e de ação em diferentes níveis. Tá? A comissão foi essa aqui, composta, presidida pela presidente da Etiópia, tá? É uma comissão mundial, com vários nomes especialistas, como o professor Antônio Novoa, como o professor Fernando Reimers. Aqui do Brasil, o professor Cristóvão Buarque participou da elaboração dessa comissão. Né? E essa comissão, em 2019, a diretora-geral da Unesco convocou essa comissão internacional para pensar a educação, que é independente, né? Composta por esses 17 especialistas, membros de diversos países, como Brasil, Peru, Estados Unidos, Canadá, México, Portugal, Emirados Árabes, China, Japão, ou seja, pessoas do mundo todo. Tá? Bom, daí, o relatório ele foi fundamentado, né? Não dá para essas 17 pessoas sozinhas pensar a educação. Né? Eles têm um poder de trabalhar tudo que está sendo pensado, mas a gente tinha que contribuir de alguma forma. Então, o relatório ele foi fundamentado por um processo de construção coletiva, tá? Com contribuição de mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo, compartilhando suas ideias e tal. Logo depois que a comissão foi montada, veio a pandemia do Covid. Tá? Então, eles tiveram que trabalhar mais virtualmente, e essas consultas também foram feitas muitas virtualmente. Aqui no Brasil, nós fizemos 4 workshops, tá? Fizemos em 4 temas, que foi sustentabilidade humana e do planeta, cidadania e participação, produção, acesso, governança do conhecimento, garantia de trabalho e segurança. Tá? Então, esses 4 temas nós discutimos, debatemos, trouxemos professores indígenas, trouxemos especialistas, trouxemos professores da rede, trouxemos secretários de educação, e tudo que foi debatido, inclusive os comentários que foram encaminhados, foram sistematizados e encaminhados para a Comissão dos Futuros da Educação. Tá? Nos últimos 75 anos, a ampliação dos sistemas educacionais trouxe oportunidades para muitas pessoas, mas também excluiu outras ou lhes ofertou uma educação de baixa qualidade. Aqui nós temos esses dados, né, essa avaliação da situação de educação no mundo. 1 em cada 5 crianças em países de renda baixa e 1 em cada 10 crianças em todo o mundo ainda hoje estão fora da escola. A gente viu aqui, né, anteriormente, o movimento Fora da Escola Não Pode, que a Unesco apoia também, e junto com a Unicef, e nós aqui também temos esse problema. Ele é um problema global, mas aqui no Brasil também é bastante significativo. Quase 90% dos estudantes dos países de renda baixa abandonam a escola antes de concluir o ensino médio. O que vocês acham aqui do Brasil? Tem muito estudante que abandona antes de concluir o ensino médio, certo? Uma em cada 4 jovens em países de renda baixa ainda é analfabeto. O Brasil também tem muito analfabeto e analfabeto funcional. O último estudo do índice de analfabetismo funcional mostrou que, de cada 10 brasileiros, 3 são analfabetos funcionais. Né? A pandemia do Covid piorou, agravou as desigualdades, piorou muito. Né? Então, esse contexto, né, é o contexto que nós iniciamos esse pensamento do relatório. Né? A questão do planeta em perigo, né, mas, ao mesmo tempo, há um grande impulso para reparar os danos. A governança democrática também está sob ataque, mas a mobilização cidadã está aumentando.
As tecnologias digitais nem sempre cumprem promessas, mas possuem um enorme potencial. E também assegurar uma concepção humana de trabalho é cada vez mais difícil, mas está sendo dada mais atenção ao significado do trabalho e aos trabalhos que são importantes. Então, a gente tem sempre essa... algo avança e algo retrocede, né? Há uma necessidade urgente de reequilibrar nossas relações uns com os outros, com o planeta e com a tecnologia. Nós estamos diante de um momento em que, para muitas pessoas, o equilíbrio das coisas está sendo prejudicado. Precisamos repensar nossas interdependências e reequilibrar nossas relações uns com os outros, com o planeta Terra e com a tecnologia. Tá? E, para enfrentar esses desafios, a educação não pode se contentar apenas em reagir. A aprendizagem e os conhecimentos têm um papel fundamental a desempenhar na formação dos futuros que queremos. A educação é elemento-chave para todo esse progresso mundial, global, nacional, para o desenvolvimento, né? E esse documento, então, ele propõe que nós precisamos de um novo contrato social para a educação. Ele propõe que repensemos a educação, construindo um novo contrato social capaz de corrigir as injustiças do passado e, ao mesmo tempo, transformar o futuro. Os princípios fundamentais para isso, né? Então, precisamos rever os valores, princípios fundamentais que estão por trás dos nossos sistemas educacionais. Isso inclui reafirmar o direito à aprendizagem ao longo da vida, que já foi trazida lá desde 1972 e que ainda a gente não reafirmou esse direito de aprendizagem ao longo da vida. A gente tem muita gente no mundo que não tem esse direito ainda, né? Nem direito à educação. E conectar esse direito à educação ao direito de informação, ao direito à ciência, à participação e à conectividade, que são coisas que já foram avançando e que nós temos que somar, né? E reafirmar a educação como um esforço público e um bem comum. Esse relatório ele traz a educação como uma educação pública, um bem comum, como sendo um bem comum. E o que é ser um bem comum? É ser pública e participativa. Tá? A educação como um bem comum significa uma educação pública e participativa, né? Então, precisamos fortalecer o setor público de educação. E como essa aprendizagem é organizada? Precisamos rever como a aprendizagem é organizada. O projeto dos sistemas educacionais, a forma como as escolas, as universidades e todos os espaços que oferecem oportunidades educacionais são organizados. Precisamos rever tudo isso, né? E com relação à ação e atores, a formação de um novo contrato social para a educação também significa olhar para as ações e para os atores, a forma como concebemos, fomentamos, melhoramos a educação, assim como os atores envolvidos. Temos que olhar para os professores, temos que olhar para os gestores, temos que olhar para os pais, para a comunidade escolar, para todos os envolvidos, né? Então, é muito importante esse repensar, mas repensando também todos esses aspectos. Tá? E o documento ele traz essa mensagem de reimaginar juntos. Nós só podemos garantir uma educação para o futuro que seja uma educação que tenha o componente juntos. Ele é extremamente importante nesse relatório. As coisas têm que ser feitas juntas, né? Por isso que um evento como esse aqui é extremamente importante, porque ele vai debater e discutir as questões educacionais juntos, compartilhando, né, com colaboração. E no coração desse novo contrato social para a educação está uma ideia de que a educação deve nos ajudar a reimaginar nossos futuros juntos. Esse relatório propõe uma reavaliação sobre por que aprendemos, o que devemos aprender, como devemos ensinar e aprender e como devemos organizar os espaços de aprendizagem. Claro que eu não vou trazer todo, é um relatório, é um documento, né? Vocês baixem e leiam, né? Mas uma pincelada a gente vai trazendo aqui. Por que aprendemos? Os propósitos da educação.
Em vez de um foco na educação para a cidadania nacional e nos esforços de desenvolvimento econômico, o relatório recomenda uma educação que desenvolva nossas capacidades pessoais, coletivas, de transformação. Ou seja, a educação precisa ser uma educação transformadora. A educação deve concentrar no apoio a indivíduos, comunidades e países para poder agir e implementar transformações em nível local, nacional e mundial. É importante esse aspecto também, do todo. Nós vimos na pandemia do Covid o quanto nós somos interligados, o quanto, então, nós precisamos pensar de uma forma coletiva, uma forma global. E o que devemos aprender? Frequentemente, os programas de aprendizagem estruturam o conhecimento em torno das questões teóricas com pouca relação com o mundo real e com problemas contemporâneos. Então, primeiro, precisamos dessa questão, de relacionar com o mundo real. Em vez disso, os currículos e objetivos de aprendizagem devem concentrar em questões ecológicas, interculturais, interdisciplinares. Nós temos cada vez mais que pensar num currículo e nos objetivos de aprendizagem que tenham uma interação, que trabalhem de forma conjunta e que trabalhem também essas questões mais globais, como, por exemplo, essas questões de sustentabilidade e a interculturalidade, a diversidade. Então, precisamos sempre de trabalhar nesse aspecto. O relatório reafirma isso. Como ensinamos e aprendemos? A pedagogia deve ser organizada com base nos princípios de cooperação, colaboração e solidariedade. Ela deve promover as capacidades intelectuais, sociais e morais dos estudantes, para que trabalhem juntos e transformem o mundo com empatia e compaixão. Não adianta eu ter uma escola maravilhosa e o entorno dela, eu não tenho uma relação dela com o seu próprio entorno. A comunidade tem que estar relacionada com a escola. A escola tem que criar ambientes, a escola deve ter espaços educacionais protegidos e ser ambientes de aprendizagem, espaços de aprendizagem. Esse relatório ele traz que não podemos mais centralizar a educação apenas dentro de uma sala de aula, mas as escolas devem transformar-se em ambientes de aprendizagem. Então, as arquiteturas, os espaços, os horários, os cronogramas de aula e os agrupamentos de estudantes nas escolas devem ser reelaborados para incentivar e permitir que os indivíduos trabalhem juntos. Precisamos de um trabalho junto, aquele modelo de professor fala, aluno ouve, e não tem uma colaboração. Isso não funciona. E também o relatório ele traz 9 ideias de ação concreta para avançar na educação para o amanhã. São elas, fortalecer o compromisso público com a educação como um bem comum, que já falamos aqui, público com participação, expandir a compreensão do direito à educação. Precisamos fazer nossos dirigentes e toda a sociedade entender que a educação é um direito. A educação deve ser para todos, a educação deve ser inclusiva, a educação deve ter equidade, e ter qualidade, obviamente. Então, precisamos, cada um de nós, espalhar essa ideia de que o direito à educação, que há um direito à educação para todas as pessoas, independente da condição que ela tenha. E hoje a gente ainda tem muita gente excluída. Valorizar a profissão docente e a colaboração entre os professores. O docente, gente, é chave no ensino. Então, ele tem que ser valorizado. Agora, valorizar com carreira, com salário, importantíssimo, mas também valorizar com materiais adequados, valorizar de todas as formas. Promover a participação dos jovens, crianças, estudantes e seus direitos. A participação juvenil, hoje a gente não pode mais pensar numa educação que não tenha participação juvenil, que o jovem não fala.
Muitas vezes eu vou visitar escolas, há decisões dentro da escola que o jovem não participa. Né? Não pode ter decisões importantes que mexem com a própria vida do jovem e ele não participa. O jovem tem que ter participação. Isso a escola tem que proporcionar que esse jovem possa participar, promover os grêmios estudantis e promover a inclusão desses jovens nas comissões de decisão das escolas. É importante ouvir os jovens. A gente aprende muito com eles, né? Vocês sabem mais do que eu. Proteger e promover as escolas como espaço de aprendizagem, já falei aqui, né, para transformar a educação. E promover as tecnologias e os recursos educacionais abertos e gratuitos para professores e estudantes. Gente, recursos educacionais. Por que o livro custa tão caro nesse Brasil? Eu fico me perguntando, por que um livro custa tão caro? Por que não pode ser mais barato? Né? Isso tem que ser, recursos educacionais tem que ser de livre acesso, os digitais têm que ser gratuitos. Né? A Unesco trabalha muito nessa perspectiva dos recursos educacionais abertos. Né? E para professores e para estudantes, os livros têm que ser acessíveis, têm que ser gratuitos, os materiais, os aplicativos, as tecnologias. Né? E promover a alfabetização científica no currículo. Gente, a gente precisa dar noção de ciência a todos. Né? A gente viu o que acontece quando não há noção de ciência dentro de uma sociedade. Né? É negação, é antivacina, é coisa que atrasa a gente, atrasa o nosso progresso. O oitavo, então, é proteger o financiamento público local e internacional. Educação custa dinheiro. Não dá para fazer educação sem dinheiro. Os recursos para a educação têm que ser protegidos. Né? O relatório traz muito isso. E, em nono lugar, avançar a solidariedade global para a redução dos níveis de desigualdade. Temos que ter empatia, temos que nos colocar no lugar do outro, temos que ter uma relação. Então, todas essas são recomendações do nosso relatório. Né? Além disso, também, o nosso relatório trata da questão do meio ambiente. Né? As pessoas e os países mais instruídos são os que mais contribuem para a aceleração da mudança climática, precisamos rever isso. A denúncia de modelos econômicos que priorizam o lucro a curto prazo, o consumismo excessivo, o individualismo aquisitivo, a competitividade, a falta de empatia. Né? E eu lembro também que nós temos um movimento também de privatização da nossa educação. A gente precisa enfrentar isso muito abertamente. Né? Não sou contra nenhuma escola privada, elas podem existir, devem existir, elas são complementares, e pessoas podem optar, mas nós temos que ter um sistema público forte, que tenha condições de atender a todo mundo, e nós precisamos fortalecer isso. Né? Precisamos segurar esse movimento de privatização total da educação. Tá? Em países onde isso aconteceu, não deu muito certo. Tá? Então, a gente precisa rever essas questões. Bom, aí tem uma série de questões relacionadas ao meio ambiente. Né? A crise ecológica que enfrentamos nos impulsiona a repensar os programas de aprendizagem, reorientando o nosso lugar como seres humanos no universo. Né? Então, o relatório traz todas essas reflexões. Com relação às tecnologias, que agora ficou muito para cima, né, com a pandemia, né, e com 2 anos trabalhando virtualmente por meio das tecnologias, e agradecemos as tecnologias que elas nos proporcionaram, pelo menos ter contato durante esse período. Eu acho que tem o seu lado muito bom. Né? O relatório acolhe de forma favorável a promessa da transformação tecnológica. Então, a tecnologia é bom. Mas, ao mesmo tempo, o relatório é contra a adoção acrítica das tecnologias, que nos separam uns dos outros e deixam muitas pessoas para trás. Né? Então, a tecnologia ela é boa, mas ela tem que ser para todos, ela tem que ter realmente critérios de uso, etc. E tal, né? O relatório também faz um chamado para as instituições educacionais desenvolverem habilidades digitais. Tá? Precisamos fazer a inclusão digitais de todas as pessoas. Os programas de aprendizagem devem apoiar professores e estudantes
a terem uma compreensão crítica do funcionamento e das implicações das tecnologias digitais. Todos devemos saber quais são as implicações. Eu participei antes de ontem, acho que ontem vocês tiveram um painel aqui com o Alexandre, né, sobre tecnologias, mas eu participei do fórum sobre internet e crianças e adolescentes na internet. É muito interessante, tem muita coisa para a gente repensar nesse tema, né? E acho que as secretarias de educação têm também que pensar esse aspecto. Os recursos digitais podem desempenhar um papel importante no desenvolvimento da criatividade e da comunicação dos estudantes, e as tecnologias digitais não devem e não podem substituir a experiência da aprendizagem presencial na escola e a aprendizagem entre pares. A escola deve ser fortalecida, os professores devem ser fortalecidos, e a tecnologia ela complementa. Tá? O relatório traz essa mensagem. E a educação é um esforço público. O relatório enfatiza a educação como um esforço público, algo que acontece em espaços públicos, que promove interesses públicos e que exige a responsabilidade de todos. Já falei aqui, né? Educação pública e gratuita. A educação pública educa o público e reforça nosso pertencimento comum à mesma humanidade. Todos os atores precisam se comprometer com o fortalecimento da educação como um bem comum que é público e participativo. Né? Estou acabando já, tá, gente? A educação é um esforço público. O relatório reconhece o importante papel dos atores não estatais no cumprimento do direito à educação e na proteção dos princípios de não discriminação, de igualdade de oportunidade e de justiça social. A lógica do mercado não deve comprometer a educação como um direito humano. Os governos precisam prestar atenção à regulamentação e proteger a educação contra a comercialização para garantir a igualdade de oportunidades. É o que eu já comentei aqui. Tá? E, para concluir, apesar da urgência de ação, o relatório apresenta razões para sermos otimistas. Tá? Hoje, mais do que nunca na história da humanidade, temos maior acesso aos conhecimentos e aos recursos que nos permitem colaborar. A educação sempre desempenhou um papel na transformação de sociedades humanas. E a educação nos conecta no mundo, aos outros, nos oferece novas possibilidades e fortalece nossas capacidades de diálogo e de ação. Mas, para forjar futuros pacíficos, justos e sustentáveis, a educação deve ser uma educação transformadora, não é qualquer educação. Tá? E voltamos àquelas perguntas, né? As perguntas, o que devemos continuar fazendo, o que devemos deixar de fazer e o que deve ser reinventado de maneira criativa. Tá? Então, é com esse pensamento, o relatório ele não termina, ele é um relatório que vai continuar com o pensamento de cada um de nós. Tá? É um relatório que nos chama para reflexão sobre educação e para adaptar o que esse relatório coloca no nível global para o nosso nível mais local. Tá? Então, é com essas 3 perguntas que eu encerro a minha apresentação. O relatório está completo em português já no site da Unesco. Tá? Se quiserem aqui, pode fotografar o endereço aqui para vocês do site da Unesco. Ele está lá nas publicações, dentro do site da Unesco, unesco.org, publicações, e vocês vão encontrar o livro. Se eu tivesse exemplares suficientes, com certeza eu teria trazido para todos vocês, mas, infelizmente, ontem nós sorteamos até alguns na oficina que nós fizemos, mas, infelizmente, a gente não tem impresso para todo mundo, até porque a Unesco tem evitado imprimir muito. Né? A gente tem buscado trabalhar mais com recursos digitais, abertos, para contribuir com o meio ambiente. Então, eu agradeço a todos, agradeço ao Undime essa oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje. Tá? Espero que todos tenham um excelente retorno para suas casas, levando reflexões, novas ideias, um novo ânimo. Né? Essa reunião aqui é para trazer ânimo para todo mundo. Né? Eu agradeço vocês. Muito obrigada.
Rebeca, muito obrigado. Sem ser repetitivo, eu acredito que eu preciso chamar a atenção para alguns pontos que precisam ser olhados. Nós abrimos esse fórum olhando para a educação infantil e perpassamos aí, inclusive, por diversos outros aspectos que chamaram a atenção de todos vocês que estão aqui. E nessa última mesa, nós estamos convidando vocês a reimaginar o futuro. E reimaginar o futuro depois de algo que nos aconteceu e que, infelizmente, fomos flagrados inesperadamente. Nós estamos tendo a possibilidade de refletir sobre as nossas possibilidades. Uma coisa é fato, nós educadores temos a capacidade de nos reinventar em processo, e precisamos. O documento fala que nós estamos aí com a taxa de abandono altíssima, né, Rebeca? O que está acontecendo e o que nós estamos fazendo? Que escola é essa que não encanta e não interessa? E foi dito aqui pela Rebeca que nós precisamos vincular esse currículo nosso com a realidade. Que nós precisamos reinventar a educação. E reinventar a educação significa nos reinventar enquanto professores. O aluno já está vivendo num mundo que às vezes nós não estamos conectados. E aprender dioturnamente é o que acontece hoje com os avanços tecnológicos. E as coisas, quando se fala em educação que transforma, Rebeca, eu penso num mundo em constante transformação e numa escola que não tem alcançado preparar uma pessoa para essa transformação. E com isso nós estamos vendo profissionais que adoecem, crianças que adoecem, famílias que adoecem, porque nós, escola, somos o berço de tudo isso. É um lugar onde o humano se inventa, o humano se conecta, e eu acho que reimaginar a educação do futuro é papel nosso, e é um papel, como tu mesmo disseste, um papel coletivo, um papel junto. Tá? Quando se fala de cooperação, solidariedade e compromisso com o ser humano, eu acho que isso é o fundamental. Nós estamos tendo compromisso com a entrega humana real, ou nós estamos entrando e saindo como máquinas de um processo enlouquecedor e esquecendo que nós nos reinventamos dia após dia? E eu acho que é isso que nós temos que buscar. E eu tive a felicidade de subir à mesa com uma fala belíssima. Eu quero alguém que entrega eu a mim mesmo. Isso é muito importante. E deixo uma última reflexão. Eu gosto de estar perto de gente que me torna um ser humano melhor. E eu espero que a escola seja esse espaço. Rebeca, muito obrigado. Um certificado para ti. Foi um prazer imenso estar contigo aqui nesses 30 minutos, tá?